Bom, então vamos começar a aula. É, essa é a Introdução à Anatomia Humana para Engenheiros, disciplina Princípios de Engenharia Biomédica, do TF Curitiba. Essa aula ela foi preparada pela bióloga Karen Cristine. Eu estou adaptando aqui essa apresentação. Ela era a convidada da disciplina para apresentar essa matéria para vocês. Ah, Então, anatomia do grego significa cortar em partes. Né? Anatomia é um campo da biologia que estuda a organização estrutural dos seres vivos, incluindo os sistemas, órgãos e tecidos que os constituem, a aparência e a posição das várias partes, as substâncias que são feitos, sua localização e sua relação com outras partes do corpo. Anatomia macroscópica é o estudo das estruturas anatômicas suficientemente grandes para poderem ser observadas a olho nu, né? Que é a anatomia de superfície. A anatomia microscópica é o estudo de estruturas numa escala microscópica. Então, a histologia é um exemplo, como a gente pode ver aqui nessa figura de colo de útero, e nessa outra aqui de embriologia, que mostra aqui a evolução de um embrião, né? A anatomia existe humana, animal, vegetal. Também não é incomum a gente usar o termo de anatomia para coisas não vivas. Né? Níveis de organização. O corpo humano consiste de vários níveis de organização estrutural. Né? Nível químico, a gente é constituído de substâncias químicas. Os principais átomos do corpo humano são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio, potássio, sódio, cloro. Os íons de potássio, sódio e cloreto, por exemplo, são os portadores de eletricidade no nosso organismo, por exemplo, né? Cálcio também. Os átomos combinam-se para formar moléculas, dois ou mais átomos unidos, né, claro, como as proteínas, os carboidratos, as gorduras e as vitaminas. Moléculas combinam-se para formar as células. Vamos dar uma olhada nessas, o que são com mais detalhe isso aqui. Proteínas são macromoléculas formadas de aminoácidos. São presentes em todos os seres vivos e em praticamente todo o processo celular. Como resposta a estímulos, catalisação de reações, funções estruturais, sinalização, sistema imune, etc. Então a proteína está sempre presente nessas funções e reações. Né? Aqui, proteína, isso aqui pode não parecer, mas é um pedaço de carne representando aqui as proteínas. Né? Os carboidratos, encontrados aqui em pães, em macarrão, né? São biomoléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio e às vezes de nitrogênio, fósforo e enxofre. Tem função energética e estrutural. As gorduras ou lipídios, também chamados de lipídios. Né? Na química, a gordura é sintetizada pela união de 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol, formando um éster. Esse éster ele é encontrado em bala e sorvetes mascados, ele dá aquela composição, aquela sensação no sorvete, né? No chiclete e tal. E por isso a gente chama dos 3 ácidos e o glicerol de triglicerídeos. Geralmente gordura é uma palavra que a gente associa à fase sólida dessa substância e óleo a gente associa à fase líquida dessa substância. As gorduras são associadas à função metabólica. Né? Ela é fonte e reserva de energia. 1 grama tem 9 quilocalorias, ou aproximadamente 40 kilojoules, né? Ou quilowatts segundo. Isolante térmico, também isolante elétrico.
entre outras funções. Entre a gordura ali tem o LDL, que é Low Density Lipoprotein, é o colesterol ruim, né? Colesterol ruim é a gordura que boia, né? Lembra? A gente costuma falar que coisa ruim boia é o LDL. Associado à aterosclerose, não à arteriosclerose, que é uma outra coisa, também indiretamente associado ao infarto e aos acidentes vasculares cerebrais, que hoje tem outro nome, mas é tudo a mesma coisa. O HDL é o colesterol bom, porque ele ajuda a retirar o colesterol ruim. Por exemplo, ele retira os ateromas, né? Então é bom você ter o teu HDL alto e o teu LDL baixo. As vitaminas são compostos essenciais necessários ao bom funcionamento do organismo. A vitamina só é vitamina para uma espécie que não a sintetiza na quantidade em que necessita e precisa obtê-la da alimentação ou de alguma outra forma. Por exemplo, a vitamina C para nós, que é o ácido ascórbico, ela é uma vitamina, mas não é para a maioria dos outros animais. Os outros animais conseguem sintetizá-la. Então, para eles, ela não é uma vitamina, é uma coisa que eles dão conta sozinhos. Atualmente são 13. Claro, a vitamina B é um complexo grande de vitaminas, né? Então, são muitas, mas são 13 tipos básicos. E não incluem outros nutrientes essenciais como sais, outros ácidos graxos e aminoácidos essenciais. Suas funções são muito variadas, como metabolismo, crescimento, funções antioxidantes, enzimas e entre muitas outras. Sua falta pode causar algumas doenças, por exemplo, a vitamina D, que é associada geralmente à falta de tomar sol, né? Em Curitiba existe mais de 50% da população tem deficiência de vitamina D. Ela é associada, por exemplo, ao raquitismo, à deficiência de absorção de cálcio em ossos e alguns outros problemas. Falta de vitamina D causa muitos outros problemas também que são com vários graus de seriedade. Níveis de organização, nível tecidual ou tissular, são duas palavras que podem ser usadas aí nesse sentido. Os tecidos são grupos de células semelhantes que juntas realizam uma função particular, né? São 4 grandes grupos de tecidos. Tem o muscular, o nervoso, o conjuntivo. Dentro do tecido conjuntivo tem o tecido ósseo, o cartilaginoso, que é, por exemplo, orelha, o septo nasal, né? O tecido sanguíneo, que é o sangue, né? Tecido conjuntivo, e o epitelial, né? Da pele, constituindo todos os subtipos específicos que irão formar os órgãos e sistemas corporais. Os órgãos são compostos de 2 ou mais tecidos diferentes e têm funções específicas e geralmente apresentam uma forma reconhecível. Um sistema consiste de vários órgãos relacionados que desempenham uma função em comum. Alguns exemplos de sistema: o sistema esquelético. O sistema esquelético tem lá osso, tem alguns tirantes, né, outros tipos de tecido. O sistema muscular, o sistema tegumentar, sistema nervoso, endócrino, circulatório, respiratório. A gente vai ver cada um deles em vários graus de detalhamento. Sistema digestivo, urinário e o genital. E o organismo, finalmente, é uma junção das coisas acima numa unidade funcional, viva, não restrita somente a esses componentes e dinâmica. Eu digo não restrita a esses componentes porque vocês sabem, a gente não é só essas coisas. Por exemplo, internamente e externamente existe uma comunidade gigantesca de bactérias, fungos e outros tipos de micro-organismos que habitam
o nosso corpo e que é virtualmente impossível que a gente fique sem. Por exemplo, quando se toma antibiótico, demora-se mais de 2 anos para você recuperar o que você tinha internamente na flora intestinal, por exemplo. Por isso que os médicos objetam tanto a tomada do antibiótico, né? Você precisa tomar sempre com receita médica. Aqui só um contexto aí, um resumão: átomo, molécula, o célula, daí tecido, daí órgão, sistemas e um ser, um organismo humano ali. Num contexto maior ainda, átomos, moléculas, organelas, célula, tecido. Aqui eu tenho um organismo, uma população de organismos, vários tipos de organismos geram uma comunidade, várias comunidades em ambientes geram ecossistemas e até chegar numa biosfera que é o nosso planeta. Então esse é o contexto máximo. Sistemas do corpo: sistema esquelético, nós temos aí 206 ossos. Isso pode variar um pouquinho. Os ossos garantem a proteção, sustentação e locomoção para o corpo, além de produzir células sanguíneas dentro dos ossos grandes. Existem fábricas de sangue, eles acumulam células de gordura e realizam armazenamento de sais minerais, íons e outras coisas. Né? Sistema muscular tem aproximadamente 600 músculos, que juntos representam cerca de metade do peso do corpo. Existem diferentes tipos e formatos de músculos, garantem a movimentação e contração, ajudam no fluxo sanguíneo e mantêm a temperatura corporal. Por exemplo, os músculos da perna, por exemplo, existem microválvulas nas veias que fazem a circulação do sangue fluir para cima. Por exemplo, existem casos de desmaio se você fica muito tempo parado e outras coisas que a gente vai ver em oportunidade mais apropriada sobre o sistema circulatório, por exemplo, e muscular. Sistema tegumentar, a pele humana, né, o maior órgão do nosso corpo humano, tem várias funções protetivas e sensoriais. Sistema urinário, sistema responsável pela eliminação da ureia, o CH4N2O, resultado do metabolismo de proteínas. Como a gente metaboliza proteínas, a gente gera ureia. Existe até um problema em idosos que ela pode causar alguns problemas muito doloridos, que causa muita dor aí em algumas famílias. Né? O sistema é composto por 2 rins, 2 ureteres, bexigas, músculos do esfíncter e uretra. Né? Sistema respiratório, a gente vai ter aulas específicas sobre isso, principalmente nessa época de Covid. A gente vai dar uma caprichada, a gente já tinha, mas a gente vai dar uma caprichada especial, porque é um sistema que está sendo duramente atacado por essa doença que está assolando este ano de 2020. Sistema endócrino nervoso, endócrino, sistema que conta de diferentes glândulas, né, que tem funções lá, metabolismo, crescimento sexual, tal. Sistema nervoso, sistema que controla ações voluntárias e involuntárias, dividido em sistema nervoso central e periférico. Todos eles a gente vai ver mais detalhadamente. Né? O primeiro é o cérebro e a medula espinhal, e o segundo é feito pela inervação periférica. A gente vai ver depois, quando a gente estiver estudando esse cara que está aqui atrás de mim. Eu vou mostrar para vocês onde que estão esses sistemas, um pouquinho já na próxima aula, e depois em outros. Sistema circulatório, um importante sistema da anatomia humana. Ele é um sistema que carrega nutrientes, oxigênio, dióxido de carbono, hormônios,
todo o corpo. Então é um sistema de tubulação que serve para carregar, para transportar coisas, né? Não é o único tubulação, nós temos um segundo sistema de tubulação, que é o sistema linfático, que faz parte do sistema imune, que serve para transportar um monte de coisas, o sistema linfático, limpar regiões com inflamação, etc., que a gente vai ver com mais detalhes depois, e o sistema digestório, que é um tubo que atravessa o nosso corpo, que é principalmente responsável pela nossa entrada de energia, né? Então é o sistema boca, esôfago, faringe, estômago, intestino grosso, intestino delgado, responsável pela ingestão, digestão, absorção e evacuação dos alimentos. O fígado e o pâncreas produzem sucos digestivos e costumam ser incluídos nesse sistema. História da anatomia. Trepanação é um tipo, é o ato de você atravessar o crânio através de algum artifício, né? Então, geralmente é você fazer um furo no crânio. Então o trepanador é uma máquina de furar o crânio, né? Então, atualmente ele é uma broca mecânica, bastante parecido com uma furadeira com uma ponta especial. Então aqui, de 600 a 300 anos antes de Cristo, vocês vão ver num outro seminário sobre eletrocirurgia, que eu sempre dou nessa disciplina, que até antes disso existem casos em que se fazia isso por motivos místicos ou terapêuticos. A gente sabe disso porque os crânios que são encontrados com esses vestígios, eles sobreviveram e morreram muito tempo depois, né? Então são encontrados crânios assim com esses sinais, bastante crânios assim. Então eles encontravam assim, né? Eu conto mais detalhes em outra apresentação. Então a partir do ano 150, a dissecação humana foi, antes de Cristo, né, foi proibida por razões éticas e religiosas. Isso a gente vai ver aqui que isso vai mudar ao longo do tempo, né? No século II, Galeno de Pérgamo, esse cara aqui, dissecou quase tudo, macacos e porcos, aplicando depois os resultados obtidos dentro da anatomia humana. Acertou muita coisa, errou outras também, porque ele não podia usar o corpo humano, né? Desenvolveu uma doutrina lá da causa final, que era um sistema teológico que requeria que todos os achados confirmassem a filosofia tal como ele a compreendia, né? Dentro da história da anatomia tem um cara muito importante, né? O Leonardo da Vinci. Ele proporcionou a realização de ilustrações acuradas acerca do corpo humano. À direita aqui nós temos o Homem de Vitrúvio, um famoso desenho de Leonardo da Vinci. Ele dedicou muito tempo de sua vida estudando anatomia, e ele estudava diretamente dos corpos. A gente vai ver nesse slide aqui como que ele fez isso. Então ele é precursor da influência da arte renascentista italiana sobre a anatomia. Utilizou pela primeira vez o termo demonstração e foi um dos maiores anatomistas de todos os tempos. Como artista, ele rapidamente se tornou mestre da anatomia topográfica, né? Um termo que se dava ali, realizando muitos estudos de músculos, tendões e outras características anatômicas visíveis. Como artista de sucesso, ele recebeu a permissão de dissecar cadáveres humanos no Hospital de Santa Maria Nuova, em Florença, e mais tarde no Hospital de Milão e Roma. Em 1510 e 1511, colaborou em seus estudos o médico Marcantonio della Torre, e juntos elaboraram um trabalho teórico sobre anatomia, em que Leonardo fez mais de 200 desenhos. Isso foi publicado 161 anos após sua morte, dando-lhe um tratado della pintura, né? Aqui algumas coisas que Leonardo fez. Essas figuras, elas estão com direitos autorais abertos, então eu posso usar aqui na apresentação. São figuras de Leonardo. Elas já tiveram direitos restritos, mas agora estão abertos. Então você pode ver aqui, ó, Leonardo estudava os cadáveres e representava. Nessa época, vocês vão ver nessa apresentação
que existia motivo muito importante para registrar isso. Os cadáveres não tinham como ser armazenados, eles não existia o formol. O formol foi inventado muito tempo mais tarde, né? Não existiam geladeiras, então eles apodreciam, né? Então era um trabalho, tinha que ser rápido e não devia ser um trabalho muito agradável. Então aqui ele tinha lá sistema circulatório, fígado, rim, coração, pulmão, né? O desenho dele aqui. Então você vê aqui os braços, ossos, né? O escápula, aqui a parte de trás da cabeça, alguns tendões, as vértebras. Aqui uma pessoa enforcada, o ângulo que ela ficava depois do enforcamento, aquelas letras escritas de maneira contrária do Leonardo, né? Os desenhos dos músculos que ele usava depois, daí ele colocava a pele por cima e usava para os seus desenhos, as suas pinturas. Ele também esculpiu, né? Ele também achou, entre os cadáveres estudados, também achou estruturas, fetos em alto grau de desenvolvimento dentro de úteros e registrou isso. Então são coisas ali do Leonardo. Esse aqui é um quadro famosíssimo de Rembrandt, de 1632, né? Aqui é uma obra-prima, é uma aula do Dr. Tulp, né? Que foi o próprio cara que encomendou isso para ele através de uma associação ali, a Associação de Cirurgiões de Amsterdã. Essa associação de Cirurgiões de Amsterdã, que pagava para eternizar a riqueza da burguesia liberal da época, representada aqui pelas roupas e pela imagem, né? Eu falo isso só para dizer, eu não sou contra a burguesia, não sou contra o proletariado, não sou contra o clero, acho que pessoalmente que é uma coisa muito tola a gente ficar julgando as coisas do passado pela visão que nós temos hoje do presente. A gente tem que aprender com o presente e com o passado para melhorar o futuro, né? Mas voltando aqui, durante uma aula de anatomia, o Dr. Tulp, principal professor de anatomia dessa guilda, responsável por convidar Rembrandt para pintar essa aula, né? Ele levantava o antebraço aqui, então com um ele pegava um tendão aqui e com o outro ele mostrava qual dedo daqui aquele tendão puxava. Esse cidadão aqui tinha sido condenado e morto no dia anterior por roubo à mão armada, né? O cidadão foi pego, condenado, morreu e no outro dia já estava aparecendo ali numa aula que era a aula anual de anatomia. A gente já vai ver essa história, o que é a aula anual de anatomia, né? Aqui os dados técnicos da obra. Ela figura como capa de alguns livros de anatomia, né? Um livro até bem famoso de anatomia usado na época. Então, por que se fazia isso, né? O motivo mais importante para a dissecação humana foi o desejo de saber a causa da morte por ações essencialmente médico-legais, de averiguar o que havia matado uma pessoa importante, ou elucidar a natureza da peste ou outra enfermidade infecciosa. Em meados do século XIV, um decreto oficial ordenou o Colégio de Médicos e Cirurgiões de Veneza que efetuasse pelo menos uma dissecação pública por ano. Tratava-se do agendamento de um evento de periodicidade regular, geralmente no inverno, né?
oferecido à apreciação pública, que ao longo do século XIV e XV passou a ser praticada não só na Itália, como na Inglaterra e França também. Ocorriam durante o carnaval. Por que no inverno? Porque o cadáver demorava mais para se decompor e o show era menos horrível ali e aquilo era um show, né? Esse lance anatômico aí encorajou não só a proliferação de teatros anatômicos particulares, como também as práticas de colecionar órgãos e esqueletos humanos. Claro que também os roubos a cemitérios começaram também, então isso virou uma prática comum, né? Roubo, mercado negro de peças. Então aqui alguns desenhos da época, aqui um anfiteatro, né, onde se fazia ali a aula, aqui dentro ficava os doutores, os médicos, dando lá a aula de anatomia, e em volta ficava o povo. Aqui era o povo mesmo, tá? Não era acadêmico, não. Aqui um anfiteatro famoso, existe até hoje, isso aqui é usado para turismo, as pessoas vão ver. Então eles ficavam lá embaixo, ó, e aqui vários andares onde as pessoas ficavam de pé, tudo olhando lá para baixo, os caras falando, apontando e todo mundo assistindo, né? Isso existe até hoje lá, dá para ver. Então, roubos de cadáveres marcavam os grandes centros europeus ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, devido à proliferação desses teatros anatômicos. As dissecações realizadas pelo físico italiano Giovanni Aldini, 1762, 1864, constituíam-se em verdadeiros shows, superlotados e aclamados pelo público. Então eram shows mesmo, né? Sobretudo nas ocasiões em que o anatomista adotou técnicas de galvanização. O que é galvanização? Galvanização é aquele negócio do Galvani, de usar a eletricidade no músculo. Aquele negócio que se usa em músculo de perereca, você coloca lá a eletricidade. Então, o músculo, mesmo depois de morto, ele se contrai, né? Então, você fazia um cadáver se contrair. Aliás, foram essas histórias que fizeram a Mary Shelley, que é a casada amiga lá do Percy, e daqueles escritores famosos, a escrever o monstro de Frankenstein, né? Que é do Dr. Frankenstein, que criou aquele monstro lá famoso na literatura, que foi um cadáver ou um conjunto costurado de cadáveres que foi ressuscitado pela eletricidade, né? Do Galvani, né? Então isso estava muito em voga naquela época. A dissecação foi banida do cotidiano social dos leigos ao final do século XIX somente. Então ficou lá, desde praticamente quando o Brasil foi descoberto, até o final do século XIX, né? Com aqueles shows públicos, obrigatória aula pública todo ano, né? Daí ela passou a ser uma exclusividade da classe médica, encerrando-se definitivamente entre os muros da academia, como um advento da ciência moderna, né, no início do século XX. A anatomia descritiva macroscópica então foi se esgotando, porque o pessoal já tinha descoberto tudo, né? E nesse período destacaram-se William Sharp e Henry Gray, tanto que um dos livros mais famosos até hoje, editado até hoje, é o Gray's Anatomy. Tá? Este livro é um livro muito famoso de anatomia, ainda existe, né? E foi baseado nele, criaram lá o nome desse seriado que parece que existe até hoje, né? Não vou tecer comentários sobre o seriado, tem muita gente que gosta. Hoje, então, a anatomia descritiva macroscópica ainda existe. Ainda se publica muitas obras importantes, ainda se refaz os desenhos
anatômicos e ainda se ganha muito dinheiro. Esses livros são muito caros de anatomia e todo mundo que precisa aprender anatomia tem que pagar uma verdadeira fortuna nesses livros quando tem que estudar, né? Isso é uma coisa esquisita até hoje, principalmente num mundo onde é tão fácil ter as coisas via internet. Este livro aqui, Medicina dos Horrores, eu não acabei de ler ainda, mas ele conta a história de transformações das cirurgias até o final do século XIX e o início do XX. Conta a história desse Lister, conta a história de quando começaram a desenvolver esqueci o nome, mas eles faziam as cirurgias sem aplicar nenhuma anestesia. Né? Então pegava 10 caras, segurava um cara, serrava a perna do cara e rezavam para o cara sarar sem, né? Rezavam para dar certo, né? Então era um absurdo lá, conta-se os absurdos, os equipamentos, tanto que aparecem algumas coisas na capa e dentro do livro. Eu recomendo fortemente. Não é um livro de horror, não é um livro de história, é um trabalho científico. Essa pessoa que escreveu, a Lindsay, ela fez doutorado na área de história de cirurgia. É um excelente livro para se ler. Então eu recomendo fortemente quem gostar de ler coisas da área. Algumas outras curiosidades. Em 1816, o René Laennec inventou o estetoscópio. Era um tubinho aqui com um negócio especial. Ele montava lá, escutava, né? Encostava no peito, escutava o coração, e isso foi evoluindo até chegar no estetoscópio que nós temos hoje. Nas aulas presenciais, a gente tinha lá uma aula que a gente aprendia a usar o estetoscópio, o esfigmomanômetro para medir pressão, coisas assim que a gente tinha que aprender a técnica de uso, né? Aqui não sei como a gente vai poder fazer isso. Em 1830 o microscópio foi aperfeiçoado, tal. Aqui nós temos a foto do microscópio ilustrado como no livro do Hooke, que foi o cara que inventou o microscópio, né? Em 1847 Carl Ludwig inventou o quimógrafo, um aparelho que acompanhava sinais vitais durante experimentos com seres vivos. Então, abria mais um tipo de ciência. Em 1850, Hermann von Helmholtz criou o oftalmoscópio. Então, abriu toda uma área de científica, né, para os oftalmólogos, não sei como chama ali essa área de oftalmologia. 1860, o fisiologista polonês Johann Seemark criou o laringoscópio. É um equipamento simples que pode ver lá a laringe, que é uma coisa que acomete infecções aí muita gente e torna bastante simples de ver, de inspecionar, né? De um médico inspecionar. Então bota uma facilidade muito grande aí na vida do médico. Existe também um aparelhinho que é uma luzinha que o cara encosta no olho e vê o fundo do olho. Até hoje acho que muita gente aqui já deve ter visto. Até hoje é o único meio não invasivo que existe para um médico avaliar a pressão interna do crânio. O único meio não invasivo para se avaliar a pressão interna do crânio. Um equipamento, uma luzinha com um trequinho, uma lentezinha para o cara ver o fundo da retina do corpo, né? Então são ideias geniais. Então, aqui ó, em 1868, esse químico aqui, August Wilhelm von Hofmann, inventou o formol. Só a partir de então a gente passou a conservar cadáveres. Antes disso, eles estragavam, né? Então você vê, por isso que tinha que ser no inverno aquelas aulas lá, né?
Em 1899, o professor de física alemão Wilhelm Röntgen apresentou à comunidade científica a primeira imagem em raio-x da história, que é essa aqui, né, a mão, estava um anel flutuando, ele descobriu lá que o raio-x atravessava e atravessava mais facilmente tecido mole do que tecido duro, e metal mais dificilmente ainda. Né? 1896, um ano depois, né, inventaram o fluoroscópio. O fluoroscópio nada mais é do que... deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O fluoroscópio era um negócio assim, né? Eu tenho aqui o carinha, tá? Eu tenho aqui um emissor de raio-x, tá? E aqui eu tenho uma coisa que se chamava ecrã. É do francês mesmo, tá? Mas ecrã era um papel especial que tinha um sal especial que quando o raio-x batia, ele reagia com esse sal e deste lado ele emitia fótons visíveis, tá? Então quem estava desse lado aqui, ó, vou botar um olhozinho aqui, ó, um olho desse lado, o que enxergava luz. Então o que era isso? Isso é igual aquele filme que você vê lá no aeroporto, um cara atravessando e você vê o cara se movimentando e vê as coisas que estão dentro, vê uma arma, vê, sei lá, alguma parte metálica implantada dentro dele, né? Então você vê a imagem da pessoa e as coisas que estão dentro dela. Por exemplo, quando a mala passa no aeroporto e o sujeito vê dentro da mala, é uma coisa assim que está sendo utilizada. Né? 1910, uma coisa bem parecida, foi usada para ver que os órgãos mudavam dentro da gente conforme a posição, né, que a gente tinha. Então, terminando aqui, dos últimos assuntos aqui é posição anatômica. Quando a gente fala de posição anatômica, sempre que a gente falar, existe um jeito da gente pensar, né? O que é frente e atrás? Quando a gente fala de posição anatômica, a gente sempre pensa num corpo nessa posição, de pé, olhando de frente, com as palmas viradas para você de frente, o rosto um pouco virado para cima, olhando para você de frente. Vamos imaginar aqui o crânio. O crânio, então, tem aqui esses dois ossos que ficam aqui do lado. Ó. Então, você olha para minha figura aqui, ó. Esses dois lá que vão até a orelha aqui são os parietais, tá? Os ossos parietais. Eles aqui em cima, eles se soldam numa sutura. Chama a sutura sagital, tá? Então essa sutura sagital, ela tem esse sentido. Então este plano aqui, ó, este plano que faz aqui vai ser o meu plano sagital, que é esse 1 aqui, ó. Este plano que dessa flecha aqui, ó, plano sagital. Este corte aqui, essa sutura, essa emenda, essa solda que nós temos aqui é a solda coronal, tá? Pode lembrar de coroa, então a gente pode pensar assim, mas não. Se lembra daquela coroa que é a tiara de princesa, tiara de mulher, né? Que a gente coloca assim. Então uma sutura mais ou menos assim. Então esse plano nesse sentido aqui, ó. Então esse plano nesse sentido, que é o 2 que você vê nessa figura, é o plano coronal. Então coronal, sagital, beleza? E esse 3 vai ser o transversal. Beleza? Então, sagital, coronal e o outro é o transversal. Quando você está de decúbito dorsal, quer dizer, deitado, virado para cima, você está de supino. E quando você está em posição pronado, né, ou pode ser curvado ou pode estar virado para baixo, de barriga para baixo, você está em posição prona. Tá? Outras maneiras de ver são essas aqui. O teu centro do corpo é o peito ou a cabeça.
Então, se você está longe do peito, você está distal. Então, perto da extremidade é distal, e próximo de você é proximal. Então, proximal e distal. Perto do crânio é cranial, longe do crânio é caudal. Tá? Porque existe uma reminiscência de cauda no nosso esqueleto, a gente vai ver quando estivermos estudando o esqueleto, esse carinha aqui atrás, na próxima aula. Tá? Quando for superior, para cima, inferior para baixo. Né? Direito é o direito do cara e o esquerdo do cara. Quando for medial é para o sentido da linha média dele, e lateral para os lados laterais dele. Então é assim que é usado a terminologia das coisas que o médico fala. Então isso aqui é para a gente entender aquelas coisas complicadas que o médico fala. Então posição supina, posição pronada, né? Aquilo que a gente fala. Muitas pessoas usam assim. Você vai ver também que o fisiculturista, o professor de educação física, você vai fazer barra, você faz posição, faz barra supino ou pronado, então palma da mão para baixo, palma da mão para cima, né? Se você sabe disso, você já sabe o que ele está falando. Decúbito lateral é utilizado para você fazer alguns exames, né? Então, por exemplo, medir temperatura pelo reto, alguns exames de colonoscopia, por exemplo, é utilizado isso. Posição de litotomia, essa posição aqui de Trendelenburg, é uma posição aí interessante para algumas operações na cavidade abdominal, se bem que hoje não existem várias outras técnicas, né, isso cresce bastante. Para quadros de dispneia é utilizado essa posição de Fowler. Então, tem várias posições, né? Essas últimas aqui não são tão interessantes. Por último aqui é uma anatomia de homem e mulher, isso aqui nem vou repetir, né? Cabeça, face, pescoço, ombro, tórax, braço, membro superior. O que interessa aqui é ver aquele negócio aqui. O braço, o nosso braço é este aqui, ó, é este aqui, e a nossa perna é esta aqui, ó. Então a perna é o segmento distal e o braço é o proximal. O braço não é esse aqui é o antebraço, beleza? Então a perna não é essa é a coxa, a perna é essa. Então a perna é a distal, o braço é proximal. Então lembrando isso, esse é o fim da nossa parte. Então a gente fica por aqui e até a próxima aula que nós vamos falar desse carinha aqui, né? Então sistema esquelético. Até mais.